Vamos lá, respira fundo. Um, dois, três e bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Bruno do BMC Studio, autor de Carol, Super Mentirões e outros quadrinhos que eu fiz e eu nunca lancei, Mas enfim, chegou a hora de falar sobre o Akira Toriyama, né? Não necessariamente falar da sua morte, né? Porque, enfim, eu confesso que eu não li nenhuma notícia um pouco mais profunda, além de ter acompanhado já vídeos e postagens e tal, né? Não quero ficar me aprofundando muito, vou tirar um dia, né, para poder ler alguma coisa mais aprofundada. Até, aliás, é claro que bate aquela curiosidade, né, de descobrir, de maneira mais específica a causa do falecimento, né? Mas eu prefiro deixar isso um pouco de lado, entendeu? Fiquei sabendo por alto que, enfim, né, pode ter sido foi uma coisa lá e que pode ter sido causada de repente por uma queda ou alguma coisa, mas enfim, eu não quero que isso seja o foco aqui. Para o tempo da internet, obviamente o tema pode estar um pouco atrasado, né? Mas eu acho que para falar do Akira Toriyama a gente nunca, a gente nunca vai estar atrasado, né? Eu fiquei sabendo do falecimento dele foi foi de madrugada, né? Eu acordei umas 3 e pouca da manhã e fui ver que horas eram, né? Peguei o celular, de quebra abri o Facebook e vi o pessoal postando, né, num grupo lá e alguns comentando, pô, não brinca não, cara, que isso, não sei o que. Aí eu fui ler os comentários e tinha algumas pessoas confirmando, né? Daí eu joguei no Google, né? E de fato era verdade. Peraí. E de fato era verdade, né? O Akira Toriyama nos deixou aos 68 anos de. Desculpa, pessoal, essas pausas assim. Enfim, ele faleceu aos 68 anos de idade, né? Enfim, desculpa a emoção aqui, porque para algumas pessoas isso é bobeira, você chorou, tá chorando pela morte de um cara que nunca te viu, você nunca viu, pelo menos nunca vi pessoalmente, né? E é besteira, né? Enfim, vai tomar no seu cu, entendeu? Eu só tenho isso a dizer. É porque essas pessoas, elas de repente, elas não têm a. Eu acho que elas não sabem o que é amar alguma coisa, né? Obviamente, né? Eu não estou falando de pessoas, né? Eu estou falando de coisa, né? No caso de coisa específico, uma obra, não um objeto material. Ah, você ama uma coisa, né? Não, estou falando de uma obra. Obviamente, né? Nós amamos, né? Os nossos familiares, né? Os nossos pais, né? Principalmente nossos animais de estimação. E tem aquelas coisas que nós amamos, né? Aquelas coisas, né? Que, no caso, aquelas obras, né? Eu tenho certeza que você gosta de um filme, de um livro, né? E tal, de um anime, alguma coisa. E, bom, é porque a morte do Toriyama, ela é, ela é especialmente triste para mim,
porque para além de ter sido foi um anime que eu assisti quando era criança e marcou, obviamente, as pessoas lamentam, como, né, tem aquele nível, né, de chateamento, de tristeza, né, porque é, é morreu o cara que fez algo que eu assisti, que eu gostava na infância. Mas no caso do Dragon Ball, né, o Dragon Ball é Dragon Ball para mim é muito mais do que uma coisa que eu assisti na infância e gostei. É uma obra, né, que me acompanhou a vida inteira e que, sobretudo, é algo que faz parte ainda da minha vida adulta, ainda do meu cotidiano, né? Eu não sou o cara que tem o quarto recheado de action figure, que torra não sei quanto por mês para ter isso ou aquilo e tal, né? Eu não fico falando de Dragon Ball, né? É porque tem as pessoas acreditam, né? Ou tem aquela imagem, né, pejorativa do cara que é otaku ou do cara que é nerd, alguma coisa do tipo, como se fosse alguém sem habilidade social, que só fala daquilo e tal. Tá chorando, é um nerdolão, né, o otaku, não sei o que. No caso, para quem pensa assim, vai tomar no olho do seu cu. No caso, o meu lamento é porque o Dragon Ball ele é muito mais do que algo que eu assisti simplesmente na infância. Como eu falei, é algo que me acompanha, que me acompanhou a vida inteira, né? O primeiro contato foi ali com o Dragon Ball ainda no SBT, né? E eu gostei e tal. Eu lembro que eu ia pra escola, eu pegava um cadastro de tênis que não estava sendo utilizado, botava na bermuda assim para fingir que era o rabo do Goku. E eu ia pra escola com aquilo, né? Eu com 5, 6 anos de idade, né? Ia com minha mãe assim pro jardim e tal, e eu ia com aquele bagulho pendurado para dizer que era o rabo do Goku, né? Dragon Ball passou e repassou, né, no SBT. Depois veio aquilo que de fato foi muito marcante para mim, que foi o Dragon Ball Z, não na Band, mas na Globo, porque na época que passava na Band, passava no horário que eu estava na escola, né, e eu não assisti. Eu lembro que eu também era uma criança muito enjoada, né? Eu lembro que eu gostava de ver o Dragon Ball, mas não gostava de ver o Dragon Ball Z, porque eu achava muito estranho aquela mistura, porque já começava a aparecer alienígena e tal. Ele fala Dragon Ball Z era uma coisa meio mais aterrorizante, né? Porque das poucas vezes que eu vi Dragon Ball Z, era o Raditz falando que o Goku tinha que matar 100 humanos, senão ele matava o filho dele. E o Freeza provocando o extermínio dos Namekuseidins lá. Então, eu confesso que eu não assisti. E depois eu fui assistir na Globo. Na época um primo meu tinha vindo passar uns dias aqui em casa e ele assistia. Ele tinha vindo assistir na Band e tal. E ele queria assistir. Tinha um amigo meu também, o Evandro, ele queria assistir. E eu meio que assistia de rabo de olho, né? Na época eu estudava de tarde. Não curtia quando eu comecei a assistir. Eu lembro que foi bem no começo do torneio ali que tinha o Dragon Ball na Globo aqui, Saga Buu, né? Aí apareceu o Supremo Senhor Kaiô. Na época ele estava disfarçado, ninguém sabia quem era ele. E eu comecei a assistir a partir daquele ponto, porque meu primo, uma ou outra vez era meu amigo que queria assistir, outra vez era meu primo, né? Dava 11h30, né? Ele, não, vamos assistir e tal. E eu comecei a assistir através dele e comecei a gostar, né? Porque até então catarra aqui. Até então era uma novidade para mim assistir um desenho que parecia uma novela, uma coisa que a gente ia acompanhando. Deixa eu botar água pro gato aqui, que o gato tá com pouca água, peraí. Enfim, então era meio que uma novidade para mim, né? É óbvio que eu peguei também Cavaleiro Zodíaco e tal, mas eu era muito pequeno. Tive até festa de aniversário com o tema de Cavaleiro Zodíaco, mas eu tinha 4, 5 anos.
Então, pô, eu com 8, 9, 10 anos de idade não lembrava praticamente nada, né? Então, assim, meu primeiro anime foi CDZ, que hoje eu amo de paixão, né? Não sou, assim, o cara que sabe o nome de todos os cavaleiros, todas as constelações e tal, mas eu tenho um grande carinho, um grande respeito por Cavaleiro Zodíaco, né? Mas até por uma questão temporal, o Dragon Ball Z foi mais marcante ali, né? E eu comecei a assistir, né, Dragon Ball Z, passei a gostar dos personagens e tal. Eu lembro que na época pra mim era tudo um tanto quanto estranho, novidade e tal, porque quem é fulano, quem é ciclano, meu primo sabia o nome de todo mundo. Aí pra mim tinha aquele cara verde, né, que era o Piccolo, tinha não sei o quê. Então eu fui um fã que eu fui alguém que pegou o bonde andando, né? E eu lembro que uma bela vez eu tava na banca, eu fui na banca, e ali eu já gostava do desenho, e eu vi o mangá, a Dragon Ball Z, edição número 5, da Conrad, né? E eu achei aquela capa a coisa mais linda. Pô, eu lembro até hoje, cara, aquela capa. É porque hoje em dia o mangá tá aqui, né? Já se passaram mais de 20 anos. O mangá tá aqui, tá sem capa, a capa tá solta, né? Mas ainda tá aqui comigo, né? Tá com as bordas também sujas de marca de dedo, né? Porque mangá, eu não sei se já aconteceu com vocês, né? Mas o mangá é sempre o meio do mangá ali, quando você olha, sempre tá sujo, né? Porque é a nossa marca de dedo, que é onde a gente segura, né? Mas enfim, então meu mangá aqui tá todo lascado, né? Gostaria de ter preservado ele melhor, mas enfim. Mas eu lembro quando eu vi aquela capa na banca, a capa deve estar aqui em algum lugar, tá solta, meu Deus, né? Cara, que coisa linda. É uma capa vermelha com o Goku e o Gohan assim. Aí eu lembro que eu olhei assim, né, na época, pô, R$4,90, eu acho que era R$4,90, né, R$13,90 a R$4,90. Meio caro pro padrão da época, né, 2001, novembro, setembro, alguma coisa assim de 2001, né. E eu abri assim, peguei, né, pra olhar na curiosidade e tal, e era preto e branco. Aí eu, gente, peraí, esse negócio é preto e branco, né. Aí tava assim, né, cuidado para não começar pelo fim, né. Ali eu descobri o mangá, entendeu? Ali eu descobri um negócio chamado mangá. Aí eu olhei assim, cara, aquele negócio preto e branco e tal, com cara de que foi desenhado a caneta num papel. Aí eu, gente, isso daqui... Porque até então, pra mim, se fosse existir uma história em quadrinho, vamos botar assim, Dragon Ball Z, eu pensava que seria, né, as cenas do anime, assim, colados e coloridos, né? Porque até então, naquela época, a gente não tinha a ideia de que vinha o mangá, aí o mangá fazia sucesso, depois virava desenho, né? A gente achava que, não sei, vinha primeiro o desenho, depois os caras faziam o quadrinho e fazia recortando imagens no desenho e tal. E eu vi aquilo dali com cara de desenhado, né? Mas o desenho que tá na TV foi desenhado também. Eu sei, mas mesmo criança eu tinha noção de que era uma equipe que fazia, eram várias pessoas que faziam desenho animado para poder pintar, fazer as coisas e tal, fazer as vozes. E ali eu vi um negócio desenhado à mão, né? Vamos botar nesses termos, à mão. E aquilo foi meio fascinante assim, né? A obra História e Desenhos de Akira Toriyama. Aí tá. Eu não lembro exatamente como é que foi, se eu comprei num ato. Eu acho que eu voltei. Eu lembro que na época acho que eu tinha ido pra procurar uma Nintendo World. Aí foi razoavelmente na época que eu comprei minha primeira Nintendo World ali, que era sobre o Mario Kart de Game Boy Advance, né, o Mario Kart Advance. Que eu emprestei essa revista, nunca mais me devolveram essa merda, né, mas eu lembro da capa e tudo. Enfim, aí eu acho que eu fiquei na dúvida assim e tal, falei com minha mãe, não sei o que, escolhi o Dragon Ball Z e fui ler. Né? Ainda meio perdido, ainda meio, né, pô, ler da esquerda, da direita para esquerda, né? Eu lembro que no final do dia, uma das minhas memórias mais marcantes assim, era de sexta, sábado e domingo, não, sexta e sábado, a gente ia, eu e meus pais, né, a gente ia para casa da minha avó e meu pai estacionava o carro numa rua que tinha lá,
né, numa rua movimentada, para poder vender enfeites de ferro que ele fazia. Ele pegava o ferro, retorcia e fazia enfeite para poder botar vasinho, botar planta e tal, né? Era sinistro fazer isso, que você tinha que ficar entortando o ferro assim, batendo igual um ferreiro medieval, para poder. E ele fazia aquilo dali, né? Pintava, não sei o que, e botava para vender. A gente parava o carro lá e com um outro dinheiro que entrava, né? Meus pais compravam alguma revista para mim, né? Hoje eu reconheço o valor, reconheço muito o valor disso, né? Porque, pô, né? Pode parecer pouco, hoje R$ 5 não é nada, né? Mas, pô, se você pega, volta 20 anos atrás, 2001, R$ 5 é um negócio salgado. Meio salgado para você pagar numa revista, né? 3, 4, R$ 5, né? Mas, enfim. Já tem 15 minutos de vídeo aqui, esse vídeo provavelmente vai ser longo, então se prepara. Não tem como fazer um vídeo sobre Dragon Ball Z que não seja longo, né? Então, enfim, ainda mais, né, nessa situação que a gente se encontra. E eu lembro que uma das memórias que eu tenho assim era de noite, deitado numa cama que tinha lá, né? A casa da minha avó tinha 2 quartos. Tinha um quarto dos meus avós e tinha, né, dos meus avós. É avós ou avós que fala, né? Enfim, tinha um quarto de visitas, né? Que tinha 2 camas lá e tal. Eu lembro de estar deitado numa dessas camas e estar olhando o mangá do Dragon Ball Z lá. E achando a coisa mais incrível. E ao mesmo tempo eu me sentia meio burro. Porque era a primeira coisa que eu lia que fugia do padrão Mônica e Disney. Eu acho que eu falo isso até numa entrevista que eu dei pro Tigra, né? Que foi o meu terceiro, como é que fala? A minha terceira, o terceiro, né? A terceira iluminação que eu atingi ali, né? Lendo quadrinhos, né? Eu li Mônica, eu comecei lendo Mônica, como sei lá, muitos brasileiros lendo Mônica, tem um carinho muito grande hoje, né? Depois eu comecei a ler quadrinhos da Disney e eu achei aquilo com uma espécie de etapa a mais, né? Porque você pega a Mônica, os quadrinhos eram, obviamente, né, voltados para o público infantil, né, com histórias voltadas ali no humor cotidiano, aquela coisa mais bonitinha, engraçadinha, né? Mas os cenários eram mais simples, assim, era só aquela graminha, uma árvore no fundo e tal, e faz parte ali, né? E quando eu comecei a ler Disney, eu vi que tinha mais cenário, até porque a história deles é mais urbana, né? Pato Donald e Mickey, né? Eles estão em Patópolis e tal. Então tinha prédio, tinha cidade, tinha semáforo, tinha hidrante, tinha um monte de coisa assim que eu... Caramba, olha como é que os caras conseguem desenhar tanta coisa num quadro desse tamanho e tal, né? Tinham outros ângulos, além daquela perspectiva, né, vista, com os personagens vistos de lado, assim, como, sei lá, um Mario Bros antigo, um Mario World, alguma coisa, né? Você tinha outros pontos de vista. E com o Dragon Ball Z, cara, era como se a câmera visse o personagem de vários ângulos diferentes. E assim, sabe, a luta não era um do lado do outro, assim, eram vários, era como se a câmera, sabe, eram vários ângulos diferentes. Obviamente aquilo dali no mundo de quadrinhos daquela época já era uma coisa normal. Mas para mim, né, que estava vindo de Mônica e Disney, né, era uma coisa de outro mundo ver o personagem visto por cima, visto por baixo, né, vários ângulos diferentes e tal. E aquilo dali era uma coisa, caraca, cara, como é que o cara sabe desenhar um boneco visto por cima, visto por baixo, como é que ele não erra, como é que ele não faz um braço de tamanho diferente, alguma coisa, né? E até hoje, né, é uma coisa muito difícil. Desenhar a luta é um negócio difícil. Eu gosto de imaginar a luta, mas na hora de desenhar é um sofrimento, né? Porque, vamos supor, você desenha uma bota. Aí numa luta, você vai ter que desenhar essa bota praticamente em todos os ângulos que ela existe, né? E o Toriyama tinha um domínio muito grande disso, entendeu? E era uma coisa muito doida. Então, a partir daquele momento, eu me tornava fã, né? Agora do mangá. E passei a acompanhar. Li, né? Depois comprei a edição 6, 7. Meus amigos que moravam ali, né, na rua da casa da minha avó, né, eles também liam os mangás. Então, quando eu não comprava um mangá, eu lia o que meu amigo tinha, né, o Renan e tal. Cara, enfim. Então são lembranças assim maravilhosas. Eu lembro de ler a edição número 1, porque
né? Pô, como é que começa a história do Dragon Ball Z? Alguém tem a número um? Acho que o Renan tinha, ou ele tinha a partir da 2 ou da 3 que o Piccolo começava a treinar o Gohan. Eu lembro, cara, de às vezes eu tá com os garotos já brincando na rua, brincando de bola, e eu sentado lá lendo, né? Porque eles já tinham lido também, né? E eu lendo lá, com a luz da rua, tá ligado? Aquela lâmpada da rua, assim, eu sentado na calçadinha lá lendo, né? Então, assim, é... entende como é que... Por que a gente fica, de alguma maneira, emocionado? Porque é, é a obra de alguém que fez parte, sabe? Que acabou fazendo, fazendo parte da nossa vida, entendeu? Tipo, é uma coisa que para mim não é apenas uma memória, né? Se transformou, se transformou, se transformou numa inspiração, né? Numa coisa assim de uma inspiração no nível que eu não sabe, que de repente eu não saiba explicar de forma perfeita, porque tem aquelas coisas que fazem parte da gente que a gente não encontra palavras para poder. Eu não estou falando, não encontra palavras de forma que eu estou querendo fazer um depoimento emocionante, porque de fato, às vezes é difícil você descrever coisas tão, sabe, coisas tão internas, né, na forma de palavras. Peraí. Então, é algo que entrou na minha vida e foi fazendo parte ali, né? Depois eu comecei a acompanhar. Eu lembro que como eu peguei o bonde andando a partir da saga Buu, eu, eu comecei a ler, né, o Dragon Ball Z do início ali e pensando, pô, quando é que vai aparecer o Super Saiyajin aqui? Eu tô vendo o Goku lutando com o Vegeta, né? Mas eles não viram o Super Saiyajin. Por que o Vegeta tem essa cabeça desse tamanho e esse uniforme? E aí meu amigo foi explicando, né? O Renan foi explicando, não, porque isso daqui é o começo, né? O Vegeta ele vem pra Terra, ele é do mal ainda, que não sei o que. Aí ele foi me explicando, ele foi me dando o norte ali, e eu fui aos poucos me encaixando. E aí eu fui entender que aquele Dragon Ball Z que eu tava vendo na Globo, era um Dragon Ball Z já adiantado. Aí eu, tá, por isso que o Vegeta tá querendo tanto lutar com o Goku aqui no desenho, né, Saga Buu aqui, porque no final, porque lá no passado ele foi derrotado pelo Goku, então ele guarda essa mágoa. Então eu fui assistindo Dragon Ball Z, é, 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 Saga Buu na Globo, e o começo eu fui acompanhando pelo mangá, né? Aí depois eu lembro que depois entrou a Conrad começou a republicar o Dragon Ball. Então muitas vezes eu ia na banca e ficava na dúvida, pô, eu compro o Dragon Ball ou o Dragon Ball Z? E aí quando foi chegando a Saga Cell, que eu já tinha visto e reprisado não sei quantas vezes na Band ali, né? Eu acho que eu não vou ficar comprando o mangá da Saga Cell não, vou comprar do Goku. Vou comprar do Goku pequeno, o Dragon Ball, né? E minha coleção ela ficou meio bagunçada assim, né? Eu lembro que eu sempre tive uma dificuldade muito grande de conseguir a número 2, né? Eu não sei porquê. Eu vou na banca, compro o primeiro volume de alguma coisa. Eu vou comprar, eu quero ler o número 2, eu não encontro. Então nunca tive número 2 Dragon Ball Z e nem número 2 Dragon Ball, não, Dragon Ball Goku criança. Não sei que maldição é essa do número 2, né? E a maldição de não conseguir comprar edições de final de saga, né? Eu não consegui comprar a última edição Dragon Ball, nem a morte do Freeza. Eu comprei anos depois, né, por telefone na época. Deixa eu dar um pausa aqui rapidinho. Eu choro um pouquinho e fico com 500 litros de catarro. Enfim, eu até me perdi aqui. Assim, enfim,
Então ali o Dragon Ball, dos meus 11 até meus 12, 13 anos, alguma coisa, foi uma coisa muito presente, né? Porque teve o Dragon Ball Z na Globo, aí depois eu comecei a assistir o Dragon Ball Z na Band, na época era a reprise da Saga Cell, tinha um programa do Leão, né? O programa do Gilberto Barros, e aí depois que acabava o programa do Gilberto Barros, ou era depois ou antes do programa de Gilberto Barros, vinha o Dragon Ball, né, na Band Kids. E ali passava 1 hora e pouco de Dragon Ball Z, né? Era a Saga Cell. E, infelizmente a Saga Freeza eu nunca vi em anime. Eu só fui ver anos depois, quando um amigo meu baixou e me emprestou o pendrive e eu assisti, né? Mas eu fiquei assim, então assisti Dragon Ball Z, primeiro assisti a Saga Buu, depois a Saga Cell, depois a Saga Freeza. Eu assisti ao contrário, né? O que me deu um certo norte ali de coisa foi o mangá. Então acho que muito por isso eu tenho um carinho muito grande pelo mangá, né? O mangá foi uma coisa... e hoje eu posso dizer que... não é porque eu tô... tá querendo pagar de cult porque prefere o mangá ao invés do anime. É igual aquela pessoa que diz que prefere o livro ao invés do filme, né? Não é isso. Mas hoje eu tenho uma preferência maior pelo mangá. Até porque, gente, vamos parar para pensar um pouco assim. Eu sei que o anime marcou a vida de todo mundo assistiu, todo mundo fez não sei o que, né, e tal coisa e tal. Mas o mangá é o bagulho que foi desenhado pelo Akira. O mangá é o que foi feito pela mão dele, entendeu? É o que foi feito por ele de fato. O anime é inspirado, é feito por um estúdio de animação, tendo por base o mangá, correto? Em alguns momentos, o anime, ele tem, né, um aprofundamento, uma dramatização maior do que o mangá, né? Isso eu já vi até alguns vídeos aqui no YouTube, né? Comparação anime, adoro assistir, depois assistir, comparação mangá versus anime, né? Enfim, mas hoje, né, inclusive eu recomendo, se você quer conhecer Dragon Ball Z, não comece pelo anime. O anime você vai achar arrastado, vai achar lento, vai ter algumas partes ali, né? Porque é um anime de 40, 30 anos atrás, né, feito por várias pessoas, então tem hora que o traço tá de um jeito, tem hora que o traço tá de outro. É coisa que a gente vai reparar depois, né? Então, cara, e assim, é como você pegar um desenho de 30 anos atrás e querer assistir com os olhos, esperando uma produção parecida com as que você tem hoje. Não faz isso, começa pelo mangá, tá? Né? Não tente desmerecer o trabalho, a obra do Akira pelo anime. Procura ler o mangá, né? Então, eu tive esse contato com Dragon Ball Z muito forte ali dos 11 até os 12,5, né? Depois, na época, eu com 14, 15 anos, comecei a me reinteressar, até onde eu comprei pelo telefone, né? No caso, pedi para minha mãe, ela comprou pelo telefone, recebi pelo correio, foi uma alegria, né? Eu comprei as edições que faltavam de Dragon Ball. Por algum motivo, a número 2 estava em falta no estoque da Conrad, né? Ou eu não pedi a número 2, eu não lembro o que foi, mas eu não comprei o número 2. Aí comprei as edições que faltavam de Dragon Ball. Uma alegria, né? Que não tem a coleção completa, né? Porque não consegui comprar os números restantes, mas comprei umas que estavam faltando ali. Nessa época também eu comecei essa minha paixão, né, por Dragon Ball me fez ter um interesse, né, em artes marciais, né? E inclusive comecei a fazer taekwondo na época, muito inspirado por Dragon Ball, acredite se quiser, né? Porque eu queria fazer uma arte marcial, eu queria, né, fazer parte daquela coisa, né, do universo de lutas e tal, né? Gostava muito também dos filmes de Jack Chan. Enfim, então fiz um tempo o Taekwondo, né? Nessa época relia Dragon Ball, né, Z, fazia muitas histórias ou personagens ali, né,
muitas vezes tendo desenhos do Toriyama como referência na hora de fazer um olho, desenhar uma orelha, né? Assim tem os Guerreiros Zorba, que eu fiz ali com meus 13 anos, mais ou menos, e tal, né? Cuja principal inspiração ali era o Dragon Ball Z, né? Inclusive tem vídeo no canal aí, né, de eu mostrando como é que eram os Guerreiros Zorba e tal, que era um quadrinho que eu fazia, um mangazinho, né, que eu fazia. Eu não vou dizer que é mangá porque não é de trás para frente, né, mas enfim, era inspirado ali, era uma mistura de mitologia grega com Dragon Ball, né? Eu lembro que na época algumas pessoas até perguntaram se era inspirado em Cavaleiros do Zodíaco, porque Cavaleiros do Zodíaco tinha mitologia grega. E eu com 13 anos, eu não lembrava de nada de Cavaleiros do Zodíaco, né? Eu não lembrava que tinha mitologia grega em Cavaleiros do Zodíaco, né? Que eu vi quando eu tinha 4, 5 anos de idade, eu não lembrava de nada depois, né? Eu lembrava das cenas, lembrava das coisas, mas não lembrava dessa questão da mitologia. Mas enfim, então de tempo em tempo, até mesmo na época da faculdade, porque eu sempre fazia quadrinho, né? Eu sempre tive vontade de trabalhar com isso. Então até na época da faculdade, eu estava fazendo uns rabiscos lá e tal, e aí de vez em quando eu me pegava relendo Dragon Ball Z no começo, né? De tempo em tempo. Então eu li e reli várias vezes, né? O mangá. E então foi algo sempre presente na minha vida, que de tempo em tempo eu estava revisitando, né? Então não foi algo que eu simplesmente assisti na infância e ficou lá atrás. E eu tô triste porque morreu uma coisa da época da infância, o criador de um desenho da minha infância. Não, fiquei triste porque morreu, né? Alguém que criou algo que marcou, inspirou e fez parte da vida, né? E sobretudo da vida como artista, entendeu? Da minha vida agora como artista. Obviamente, né? Eu, assim como muitos outros brasileiros, nós estamos tentando adentrar nesse universo nesse seleto universo de ser um autor de quadrinhos no Brasil, né? Não são todos aqueles que conseguem se lançar no mercado e, sobretudo, viver disso, né? O mercado de quadrinhos no Brasil ainda é uma coisa muito, eu diria, muito fechado, muito restrita, né? A gente, muitos artistas, né? Inclusive eu, né? A gente tem que evoluir muito, né? E a evolução de um artista de quadrinho no Brasil, ou de um mangaka no Brasil, é complicada porque evoluir evoluir como desenhista exige tempo, né? E quantos são aqueles que possuem tempo, né? Quantos são aqueles que possuem tempo para poder se dedicar ao seu desenho, em vez de ter que trabalhar para se sustentar, né? São poucos, né? No Japão lá é uma realidade diferente. O cara com 20 e poucos anos, né, ou 19, 18, 19 anos, né, lá tem escolas de mangá, lá tem muita gente que começa a ser mangaka porque foi assistente de um outro mangaka, então, né, enfim, lá tem aqueles livros de mangá e tal, que você vai na banca e compra dezenas, toneladas de manuais de desenho e tal. Hoje em dia a gente tem acesso com a internet, né, mas ainda assim, cara, lá é outro universo, né, para um artista, um aspirante, né? Então, aqui ainda é uma coisa muito difícil para quem está tentando adentrar nesse mercado, né? E eu, como alguém que está tentando, né, adentrar, estou produzindo aqui e tal, e acredito que muitos de vocês aí que estão me escutando também estão nessa, né? Eu digo que o Toriyama, ele é uma grande referência para mim, né? Uma referência até do ponto de vista positivo, como também do negativo, no sentido de que eu não tive muitas outras referências, né, além do Toriyama, quando eu comecei a fazer quadrinhos. Cara, eu sempre fiz quadrinhos, né? Pode parecer que não, mas eu na época, porque se eu for explicar aqui, eu fiz Superman Tirões lá na época da escola. Superman Tirões era uma mistura de futebol com Dragon Ball, né? Era uma maluquice toda lá.
Enfim, aí depois eu comecei a transformar esses Super Metilões em uma coisa meio aventura. Os personagens eles tinham que rodar o mundo em busca né, de objetos sagrados. E a inspiração era, obviamente, Dragon Ball, né? E eu até então só tinha lido o mangá de Dragon Ball. Eu nunca tinha parado para ler outros mangás. Até porque teve a partir de um determinado ponto da internet, ficou fácil você acessar os sites para ler scan e tal e coisa e tal. Mas não era uma coisa muito... Você existia site de scan na época, eu não sabia onde que esses sites estavam, né? Eu lembro que uma vez eu tentei ler o mangá do Majora's Mask. Cara, para carregar uma porra de uma página era um tempo do caramba. Eu lembro que eu cheguei a desistir. Eu li até a página 15 ou 17, mais ou menos, uma coisa que eu lembro assim. Mas demorava muito para carregar só a imagem, cara. A internet escada, 56 kbps, né? Enfim, então, sabe, eu cresci sem ter muito contato. Eu cresci lendo Dragon Ball, adorando aquilo dali, né? Mas sem ter contato com os mangás. Então isso, em alguns momentos, me limitou como artista, né? Porque às vezes eu queria desenhar uma cena de conversa, alguma coisa que fugisse, e eu só conseguia imaginar as coisas, os quadros, da forma como eu tinha visto em Dragon Ball, né? Então, então o Dragon Ball foi a minha principal referência, né? Me atrapalhou um pouco eu não ter tido contato com outros artistas que eu comecei a ter contato, né? Já depois né? de velho, mas enfim, é dessa forma que Dragon Ball foi um pilar para mim, né? Eu posso dizer que eu tive 3 pilares como quadrinista, que foi Mônica, Disney e o Dragon Ball, né? Depois de adulto é que eu comecei a ler outras coisas, que eu comecei a ler o próprio Cavaleiros também, né? Eu comecei a ler depois de adulto. Depois eu procurei outras obras. Eu não vou falar na ordem, né? Mas eu vou falar aqui que eu tive contato. Depois de adulto é que eu comecei a ler Asterix, Tintin, né? Deixa eu ver, Tanya the Evil. Deixa eu ver os mangás que eu andei lendo aqui. Berserk, né? Yu Yu Hakusho, que eu li. Eu assisti o anime e tal, mas assim, foi o mangá eu só comecei a ler depois de adulto também. Enfim, muitas outras coisas. O próprio Marvel, né? Capitão América, Homem-Aranha mais a fundo. Essas coisas eu comecei a ler depois dos meus 23 anos, entendeu? Até então eu só tinha lido Dragon Ball. Era o que eu, né? Até mesmo por uma questão de acesso e tal, eu sempre tive interesse em ler Asterix. Eu li um ou outro assim na época da adolescência, que um colega tinha um álbum e tal. Tintim que eu via falar, não sei o quê. Mas assim, era muito uma questão de acesso mesmo, né? Enfim, então a espinha dorsal daquilo que eu desenho, eu desenhei muita coisa, eu já fiz muito quadrinho. É porque eu nunca pude publicar, ou é porque eu sempre fazia assim, começava a fazer e tinha na época, naquela inocência, naquela falta de informação, eu vou fazer isso daqui, vou mandar para a editora. E eu começava a fazer, só que eu só tinha vontade de mandar quando estivesse pronto. Porque a minha ideia era impressionar pela quantidade, não pela qualidade exatamente ali do material. Então já fiz muita coisa, já mais de 100 páginas, 200 páginas e tal. E sempre parava os negócios na metade, entendeu? Na metade da história. Eu não conseguia, sabe? E ali eu me desprendia, aí parava de fazer, aí de repente começava a fazer um outro roteiro. Isso também porque, né, você tem faculdade, você tem trabalho, e algumas coisas você deixa de lado, outras vezes você revisita. Então sempre foi uma coisa meio bagunçado, né? Mas tudo isso que eu fui produzindo ao longo do tempo, a espinha dorsal inspirativa era o Dragon Ball, porque tinha sido até então o meu único e maior contato. Enfim, e cara, quando eu comecei a fazer, né, o Dragon Ball, comecei a fazer o Dragon Ball. Quando eu comecei a fazer Carol,
né? Eu já tinha ali esse Carol atual, essa série atual, eu já tinha uma bagagem de muitos artistas, né? Que eu tinha lido, tinha estudado, tinha, né, procurado certas referências. E, inclusive, eu procurava me desvencilhar um pouco da forma como organizar as páginas, igual o Toriyama fazia, porque encontrava dificuldade em fazer um desenho muito detalhado em um quadro pequeno, né? E o Toriyama, ele faz mangá com cara de quadrinho. Eu falo isso sem vergonha nenhuma. Não, tá doido, é mangá. Eu falo sem vergonha nenhuma de dizer que o Toriyama faz mangá com cara de quadrinho. Parece que é um negócio que fica no meio termo mais do que perfeito. Obviamente pesa mais pro mangá, não só pela questão do estilo, mas pela própria narrativa visual, pela forma como a história anda. Porque quadrinho, muitas vezes, é assim. Uma luta, Superman versus Superman, sei lá, Homem-Aranha versus Rino. É um quadro com o Rino dando murro e outro quadro com o Homem-Aranha dando murro e um balão de texto ali descrevendo a cena e acabou. Né? O Dragon Ball não. É soco na cara, aí o cara voa, bate na pedra, levanta, grita, xinga a mãe, manda um poder, o cara pula, desvia. Né? Então tem toda uma coreografia ali dentro da luta. Que obviamente o anime, né, estende mais, mas... Então, mas por que eu falo que o Dragon Ball consegue, pra mim, isso é opinião minha, tá? Consegue ser o equilíbrio perfeito de mangá e quadrinho. Porque o Akira, ele faz a história correr dentro dos quadrinhos, usa quadros grandes nos momentos certos, né? Então você não vai ver ele colocando uma cena não muito importante ou um quadro desnecessariamente grande em uma cena, né, sem muita importância, vamos botar assim, igual você vê muitas vezes em quadrinho americano. Quadrinho americano, porra, você vai ler hoje em dia, cara, vai tomar no cu. É um bagulho nojento. Você percebe que os caras fazem aquilo dali para poder comer página e fazer a história mensal. Às vezes é um sem necessidade. Aí tá um quadro lá, 3/4 da página, a cara do Batman, um balãozinho falando, oi, o quê? Vai te fuder, mano. Porra. Sabe? Um negócio, sabe? Aí a página, um desenho gigante, com 2 balãozinhos de fala, muito ali, é claro, né, para deixar aquela coisa colorida e tal, mas cara, a história não anda. E assim, e parece que você tá lendo uma coisa que não tem muita vida. Muita gente vai querer meu rim agora, mas não tem muita vida porque você não tem a sensação de que as coisas estão acontecendo de verdade. Porque tem muita cena comida. Vamos supor, sei lá, o Super-Homem tá aqui, aí tá um conversando de frente pro outro, tem 500 balões, né? Mas você fez isso no Carol ali, eu acabei fazendo mesmo, né? Mas você tem 500 balões, a mesma expressão facial, depois um outro quadro, muda um pouquinho, e quando você vai ler mangá, o mangá anda um pouco mais devagar. O mangá mostra as coisas passo a passo. Vai ter uma luta, você vai ver cada golpe. Você vai ver por que um perdeu e o outro ganhou, foi porque um aplicou o golpe certo no lugar certo, né? E não porque, sei lá, eles trocaram uns murros, pô, o soco e o outro caiu e acabou. Então você tem uma coisa muito mais cadenciada. Eu não sei, parece que acompanhar um mangá, eu tô vendo personagens mais vivos do que em muitos quadrinhos americanos, tá? Me desculpe, mas é a impressão que eu tenho, né? É a impressão que eu tenho. Mas enfim, então a obra do Toriyama, até por, cara, mangá hoje em dia, vamos lá, falando um negócio do equilíbrio entre quadrinho e mangá. Mangá hoje em dia assim, é também uma página, 2 quadros, um monte de rabisco de vento, de movimento de personagem, e você fica olhando aquilo dali, tentando entender, sabe? Tentando entender quem tá batendo em quem, que porra de que tá acontecendo aqui. E o Toriyama, ele faz um bagulho limpo, ele faz um bagulho fácil para você entender. E tudo isso num traço que você olha o Dragon Ball
E você não consegue, o Dragon Ball Z sobretudo, você não consegue apontar aquilo dali como um mangá antigo, ultrapassado. É um negócio, é um negócio, ele criou um estilo de desenho tão próprio, uma forma tão própria de desenhar, que você bate o olho naquilo dali e aquilo dali não parece um negócio feito há 40, 30 anos atrás. Talvez pareça para alguns, né, para alguns que cresceram lendo mangás, os mangás mais modernos. Igual eu tive um choque muito grande, eu fiquei anos sem ler mangá, ou não tinha lido mais nada além do Dragon Ball. Eu vi Vinland Saga lá vendendo na banca. Eu comprei os... Caralho, os caras desenham esse nível aqui, cada folha aqui, cada capinha aqui, tem, o cara desenhou essa porra. Eu fiquei, cacete, né? Eu fiquei doido, né? Mas aquilo dali é um estilo voltado para aquela forma de coisa e tal, né? Então, para quem cresceu numa geração lendo os mangás de hoje em dia, inclusive que utilizam muito de recursos, né, de programas de computador e tal para poder fazer um mangá, pode olhar para o mangá do Dragon Ball e achar um tanto estranho. Mas eu digo, aquilo dali é um negócio imortal. É um traço imortal. Eu não consigo olhar nenhum outro mangá, talvez exista, quero encontrar, mas eu não consigo olhar algum quadrinho ou mangá de 40 anos atrás que eu olhe e não sabe, e fique sem impressão de que é um negócio que de alguma maneira ficou datado. O traço do Toriyama, o Dragon Ball, ele não parece datado. Eu não sei se é impressão minha, não sei se é porque eu gosto desse... Eu não estou falando nem do estilo dos desenhos dos personagens, mas do estilo como ele desenha, como ele organiza os quadros, os personagens, as falas e tal. Para mim parece algo que não envelheceu. Para mim parece um negócio ali. O cara fez daquilo dali, acabou, né? Enfim, e até hoje... E por mais que eu tenha dado giros e giros, voltas e voltas, buscado referência de outros artistas, inclusive eu recomendo, não seja o desenhista de uma referência só. Claro, você pode fincar os pés num determinado estilo, num determinado artista e desenhar as coisas com base naquilo dali, até para o seu negócio não ficar meio bagunçado, tal, não sei o que. Então busque todas as referências possíveis, né? Busque todas as referências, estude, né? Mas assim, por mais voltas que eu dê, eu sempre acabo caindo no Dragon Ball em algum motivo. Por algum motivo. Quando eu vou desenhar as páginas, o meu primeiro instinto era fazer as coisas de acordo com o que eu conseguia lembrar de Dragon Ball, né? Tanto é que os meus primeiros mangás, né, dificilmente você via, inclusive hoje até, a one shot que eu estou fazendo de Carol aqui, né, que eu estou quase terminando, parece que eu dei um contorno em alguns capítulos ali da série da Carol, né, eu procurei fazer quadros grandes, até porque, eu vou falar aqui, ó, eu estava usando uma folha, em determinado ponto eu comecei a usar folha comum. E folha comum, aquelas as folhas A4, 75 gramas, cara, são um lixo para desenhar. São uma porra, né? Você vai passar caneta nanquim, a caneta nanquim esparrama, como se fosse um folgado deitando no sofá assim de domingo, esparrama toda, o lápis não pega direito, e eu não estava conseguindo fazer coisa com quadros pequenos, porque eu tentava fazer um desenho pequeno, não estava conseguindo de maneira nenhuma. Aí eu comecei a usar umas folhas melhores aqui, né, que eu fui percebendo isso, comecei a usar umas folhas melhores e tal, umas canetas mais finas, né. E essa one shot, né, da Carol, inclusive, né, e aqui eu falo, né, comecei a fazer já admitindo uma espécie de retorno a um estilo de organização dos quadros mais parecido com o Toriyama, inclusive, né, com um pezinho lá, eu comecei a ler direto bastante coisa do Tintin aqui, e fui admitindo para mim mesmo, eu não preciso ficar fazendo quadros gigantes com personagens gigantes, ocupando espaço, igual, porra, eu vejo nos mangás de hoje em dia e tal, por mais que seja um visual que seja parecido com aquilo que é o mercadológico hoje,
eu decidi abraçar de vez, né, aquilo que foi a minha raiz, aquela forma de organizar os quadros e tal. Então essa one shot da Carol aqui tem muito desse meu retorno a esse as minhas raízes, por assim dizer. Depois, claro, né, de ter aprendido muito com os outros artistas e tal, mas essa one shot da Carol que eu tô fazendo, que é Carol e a Torre de Babel, marca uma espécie de retorno a essas raízes assim. E cara, falando do Toriyama, esse vídeo tá super longo, né? Eu posso dizer que ele ainda é um mestre presente, né? Porque eu procurei inspirações em vários artistas, né? O rostinho da Carol hoje é baseado, né, no estilo do Shingo Araki, que é o cara que fez o design dos personagens para o anime de Cavaleiro Zodíaco, que é um estilo de rosto assim elegante, lindo, né? Para as roupas, eu falo sem vergonha nenhuma. Roupa, cenário, máquina, muita coisa. Quando eu estou em dúvida de fazer, eu procuro o Dragon Ball, eu procuro Akira Toriyama como referência. Pô, como é que ele desenha nuvem? Como é que ele desenha uma dobra de camisa e tal? Eu falo sem vergonha nenhuma. Você vê a dobra de roupa da Carol, né, quando ela tá usando, não, ela tá usando tipo uma camisa de manga comprida e tal. Aquilo dali eu consegui fazer olhando o desenho do Toriyama. Vou fazer uma nuvenzinha aqui. Como é que eu aprendi a desenhar nuvem? Minha nuvem não é a coisa mais bonita do mundo, né? Eu admito. Mas, como é que eu vou desenhar uma nuvem? Eu pegava lá a edição 16, 15 de Dragon Ball Z e via lá como é que o Toriyama fazia nuvem. Peguei aquele jeitinho lá. Como é que o Toriyama faz pedra? Como é que ele desenha as pedras assim de longe, assim e tal? Né, ou de perto? Deixa eu dar uma olhada aqui, né? Dragon Ball Z na luta contra o Vegeta e depois lá na Saga Cell tem muita rocha, tem muita pedra. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que ele desenha a pedra. Olha só como é que ele desenha a dobra do tecido do Android 17. Então, cara, o Dragon Ball ainda é uma coisa muito viva para mim. Porque vez ou outra, por mais que eu tenha dado retorno, tenha olhado muitos e muitos outros artistas, eu sempre estava voltando para ver como é que o Toriyama fazia alguma coisa. Sempre. Por quê? Porque ele faz de uma maneira eficiente, ele consegue fazer um quadrinho, um mangá, né, que utiliza apenas o preto e branco, tem textura, muito raramente uma texturinha aqui e tal, que ele deve ter cortado com a gilete, colado lá, em um ou outro lugar, mas ele sempre utilizando basicamente preto e branco. E mesmo assim, dando mais um banho em muito mangaka atual. Entendeu? Então, enfim, fica aqui minhas considerações finais. Fica minhas considerações finais. Eu recomendo você ler o Dragon Ball, né? Ou você conhecer o Dragon Ball pelo mangá, né? O anime deixa um pouco de lado porque tá meio datado, também se quiser assistir você assiste lá. E enfim, eu não consegui botar aqui das palavras da melhor forma possível, né? O vídeo eu acho que ficou desnecessariamente longo, tá longo demais esse daqui, já tem quase 53 minutos. Pouca gente vai querer ouvir tanta coisa, né? Mas, obviamente, não é o suficiente eu falar aqui as qualidades artísticas do Akira Toriyama. Faltou eu falar da parte das máquinas, como ele desenha as máquinas e tal. Faltou falar do Dr. Slump, que eu comecei a ler, né? Eu comprei lá na época quando eu tinha 18 anos, quando começou a relançar, sabe aqueles mangá que vem coletâneazinha assim, que você vem na banca, compra um, vem três e tal, né? Eu li ali alguma coisa ali, né? E hoje o Dr. Slump também é uma das coisas mais divertidas que eu já li. O Toriyama é completamente desmiolado na hora de fazer humor, ele faz humor muito inocente. Tem umas piadas que pode parecer meio estranho, meio muito particular da cabeça dele, sei lá, igual a mania que a Arali tem de ficar mexendo em cocô. Ela encontra cocô na rua, ela enfia um graveto, sei lá, quem encostar nos outros. É um negócio meio doido assim, né? Tem umas piadas muito safadas também no próprio Dr. Slump e tal. Mas enfim, o Dr. Slump é também uma aula de design
É uma aula assim, sabe? É incrível. É incrível. E, enfim, fica o fica o meu adeus, né? De alguém que tem algo, que tem a obra do Toriyama como algo não que apenas marcou a infância, mas algo que foi presente. E eu lembro até hoje aqui da luta do Goku contra o Kid Buu. Eu fui eu fui uma das crianças. Eu fui uma das crianças. Eu fui uma das crianças que ajudou o Goku a fazer Genkidama. Eu tô rindo e chorando ao mesmo tempo, porque é uma tristeza, mas ao mesmo tempo é um agradecimento, né? Eu lembro ali que aquela luta final lá, né? Não tinha como derrotar o Majin Buu. Kid Buu era Majin Buu e foda-se, era o Majin Buu, né? E o Goku, né, levanta as mãos para fazer Genkidama. Aí o Vegeta pede, né, para as pessoas através lá da mensagem, né, usando o Senhor Kaiô e tal, para os humanos do planeta Terra levantar as mãos para poder fazer Genkidama, né? E eu lembro que eu fiz. Eu também levantei as mãos e ajudei o Goku a fazer Genkidama. Gente, é porque de repente para quem de fora, quem não conhece, quem não sabe, de repente no áudio, no vídeo, eu não consigo demonstrar, né, o tanto quanto a obra do Toriyama me marcou de uma maneira tão profunda. Assim, é claro, hoje você vai assistir um anime, eu falo, lê o mangá, você vai assistir um anime, você vai achar meio estranho, aquele monte de grito. E vai falar, pô, isso daqui é desenho pra moleque, né, e tal. Mas assim, é que tem uma parte de mim, moleque, que sabe, ainda gosta, né, do Dragon Ball Z, né, porque tem porrada, e tem luta, e tem grito, e tem o bem contra o mal, aquela coisa. E tem a parte de mim como artista, né? Ou como, eu não vou me chamar de artista, eu vou botar como alguém que tenta ser um artista, né? Como alguém que está fazendo ali, né? Tem o sonho, né? De ter o seu trabalho publicado. E é porque muito do que eu faço hoje, muito do que eu gosto de fazer, cara, não existiria sem a obra do Toriyama, entendeu? Muito do que. É porque eu fiz faculdade, fiz pós e tal, mas sempre eu sabia que em um determinado ponto da vida eu ia querer trabalhar com isso. Eu ia querer
começar a trabalhar com isso, a fazer isso, entendeu? A viver disso. Eu sei que de repente é muito difícil, né? Porque, obviamente, a gente está no Brasil, a gente tem que evoluir como artista, a gente tem que conseguir um espaço no mercado, e é muito difícil, tudo é muito difícil aqui, né? Tanto porque tem pouco espaço, porque eu admito, a gente como artista tem que melhorar, eu como artista, né, e tal. Mas assim, eu sempre tive dentro de mim que em algum momento eu ia querer fazer isso, né? Que desde lá quando eu fazia lá os Guerreiros Horda, que em algum momento eu ia querer trabalhar com isso, entendeu? E, e muito disso, dessa paixão pelo desenho, porra, cara, não, não existiria se não fosse o Akira, né? Então, cara, obviamente, né, eu tô emocionado porque, como eu falei, não é apenas uma coisa da infância, uma coisa que fez parte da minha vida, algo que me moldou a, a- que me moldou a ser o que eu quero ser, né, hoje, que é um artista, né? E obviamente a gente fica triste, né? Enfim, é um adeus, né? Graças a Deus não foi uma coisa tão trágica assim, né? Acredito que ele tenha, enfim, não sei, não vou falar, mas é, é até engraçado se a gente parar para pensar que o Goku, quando ele veio pro planeta, né? Ele veio para destruir e tal, e ele bateu a cabeça. E a partir de ter batido a cabeça, ele perdeu as memórias, né, que foram programadas ou de alguma maneira colocadas nele lá para ele poder destruir a Terra. Ele bateu a cabeça, esqueceu esse lado ruim que o Saiyajins tem e cresceu bondoso aqui na Terra. E é meio irônico pensar que uma das possíveis causas daquele problema que o Toriyama teve, levou ele à morte, pode ter sido uma batida na cabeça, de repente algum acidente que ele tenha sofrido, caído, e que causou aquilo que veio a matar ele, né? Enfim, então é isso, fica o meu agradecimento, meu adeus, né? Eu espero que esse tenha sido a última que eu já tenho botado para fora aqui. Gente, nossa, saiu 2 litros de catarro agora. Eu sou uma pessoa que me emociona, eu não posso ver filme de cachorro, ver uma porra do cachorro morre no filme, eu tô chorando também. Mas enfim, né, eu fiquei. Não é que a gente fica triste, meu Deus, minha vida não vai continuar, vou entrar em depressão. Não é isso, mas é que é um adeus, né, cara? É um adeus que a gente dá para um sujeito que a gente nunca viu pessoalmente, nunca trocou uma palavra, mas que a gente foi inspirado de uma forma tão profunda, né? Pelo que essa pessoa fez, e a gente cria um carinho. Eu não vou dizer exatamente tanto com aquilo, porque a gente mal fica sabendo, sabe pouca coisa sobre ele, mas o pouco que a gente sabe dava para perceber que era alguém muito engraçado, muito divertido, né? Até porque por conta do próprio humor Dragon Ball, né? Dava para ver que ele era uma pessoa muito, deveria ser uma pessoa muito legal, né? De ter como amigo e tal. E enfim, fica aquele apego, né? Aquela coisa, aquele apego à obra, aquele gosto, né? Assim, meio amargo de você saber que é um adeus que você dá,
não apenas a um sujeito que marcou a infância porque ele serviu de inspiração para o anime, mas de um sujeito que ainda até então, até dias atrás, eu estava pegando o mangá dele aqui para poder ver como é que ele fazia determinada coisa para eu botar ali no meu quadrinho também. Então é uma coisa muito presente, né? Enfim, eu já expliquei, né? Já falei o que tinha que falar. Fica aqui o adeus, né? Ao Toriyama e obrigado por tudo. Um dia a gente se vê aí, quero, quem sabe, né? Falar, pô, fui baseado na sua obra. Enfim, falou, gente, tchau.